todo o governo do Brasil teve uma grande influência da maçonaria, e o Barão de Rio Branco ele foi homenageado e iria se celebrar uma missa maçônica pelo padre Martins no Rio de Janeiro. Dom Lacerda, quando soube, determinou que fosse efetuado, que não fosse realizada a missa, por motivos óbvios, né? Todos os papas até então tinham condenado a maçonaria, então não tinha por que fazer isso, até porque tudo que a maçonaria defendia era contra, e ainda é contra, o credo católico. Acontece que o padre Martins celebrou a missa, depois ele foi suspenso, e o Saldanha Marinho, que era um editor, uma pessoa proeminente, ele ficou extremamente aborrecido. Acontece que a maçonaria também queria celebrar uma missa aqui em Recife, nos mesmos moldes que foram feitas no Rio de Janeiro. E seria na São Pedro dos Clérigos, não? Isso, São Pedro dos Clérigos. Aí ia ser celebrada. Aí quando o Dom Vital soube... Muito simbólico. Aqui, não. Essa aqui não vai celebrar, não. E não foi celebrada a missa. E a maçonaria viu isso como um grande afronto à maçonaria, né? Porque, veja, o ambiente todo era maçom. E aí é só uma missa. Pô, Matheus, é só uma missinha, né? É coisa rápida, uma hora e pouco. Não vai prejudicar nada. E Dom Vital manteve. E não teve a missa. Depois que não teve essa missa, a própria maçonaria ainda hoje, ela se autodestrói e se auto-reconstrói. É algo realmente demoníaco, sabe? É uma coisa difícil até de explicar. E nessa época existiam várias lojas maçônicas, e cada uma brigando com a outra. Quando não houve essa missa em Recife, houve uma reunião. Aí veja como as coisas parecem que são contínuas no Brasil. Houve uma reunião e disse, olha, vamos parar de brigar entre si, que nós temos um inimigo comum. E esse inimigo comum é a Igreja Católica, que hoje é representada no Brasil por um bispo de 30 e poucos anos do Recife. Aí todo mundo parou de brigar. E o que é que a gente vai fazer, Saldanha Marinho? Primeira coisa que a gente vai fazer. Todos os jornais vai se unir para atacar o bispo e a Igreja Católica. Então vamos parar de falar de uma loja e de outra. Vamos deixar de falar entre os seus componentes para essa briga e vamos se unir. Aí veja como a organização é importante. Eles fizeram um consórcio, conseguiram arrecadação, e todas as publicações eles começaram a ser de maneira quase que diária contra Dom Vital e contra a Igreja Católica. A articulação deles era tão grande que chegou ao ponto que eles conseguiram tomar chaves de igrejas, né? Roubar objetos litúrgicos, cálices, rezar em ofício paramentários, né, leigos. Então, assim, coisas absurdas, né? Roubaram chave do sacrário. Isso, pronto. É aí onde eles não brincavam. Aí, quando Dom Vital teve toda essa situação, várias pessoas, vários políticos vieram a Dom Vital. Dom Vital, deixa a maçonaria para lá, deixa eles fazerem o negócio dele, tá? O senhor é um bispo novo, não precisa entrar nessa confusão. E Dom Vital sempre manteve firme contra a maçonaria, mas também de uma maneira muito delicada, muito caridosa ao trato sobre e com os maçons.
Os maçons, vendo que Dom Vital não iria recuar, o que foi que a maçonaria fez? Publicou no seu jornal, no principal jornal do Recife, o nome de todos os padres, de todas as autoridades que eram maçons e frequentavam a Igreja Católica. Aí Dom Vital abriu o jornal e disse: "Poxa, que coisa boa. Nem precisou procurar, já vi a lista aqui certinha." Aí chamou todos os sacerdotes que tinha na lista, explicou, falou, apresentou os fundamentos para não participar da maçonaria. Apenas um biógrafo disse que de todos os que foram chamados, apenas um manteve-se na maçonaria. Depois disso, Dom Vital pegou o quê? Foi para as confrarias, que é exatamente esse ponto que você acabou de falar. Pegou todos os leigos e as confrarias. Só chamou todo mundo para conversar. Só olha, você não pode fazer isso. Essa situação aqui é contra a igreja, é contra o dogma. Você está indo contra uma bula papal, você está indo contra a Igreja Católica. E não foi apenas uma vez. Algumas confrarias foram mais de uma vez. A maioria saiu e afastou-se da confraria, da maçonaria. Teve uma que era da matriz a matriz de Santo Antônio, que fica ali na Avenida Guararapes, da igreja. Pronto. Lá foi uma das únicas que manteve a vinculação com a maçonaria. Dom Vital chamou de novo e conversava. E chamou de novo. Por 3 vezes, Dom Vital chamou para exatamente falar sobre essa impossibilidade de ligação com a maçonaria. Nessa época, o único jornal aqui no Recife que se publicava os escritos de Dom Vital, que eram administrados pelo José Soares da Silva, que foi um grande jurista, nós tivemos aqui. O José Soriano de Souza? Sim, José Soriano de Souza. Ele escrevia no jornal chamado A União. Então, tudo que era publicado, Dom Vital, era nesse jornal União, e ele ficava ali nos prédios dos Dorotés, que fica perto da Igreja da Soledade, aquele prédio azul. A maçonaria ficou, então, revoltada. E temos 3 fatos sobre essa revolta da maçonaria. A primeira foi que a maçonaria invadiu a União, o jornal União, e destruiu tudo. Tudo que tinha lá eles destruíram, para impedir, claro, a publicidade. Depois, lá onde hoje é o Fórum Tomás de Aquino, que fica ali perto do Rio, lá no Recife Antigo, ali funcionava uma igreja, tinha uma capela e funcionava um colégio de jesuítas ali. E durante uma missa, eles invadiram a missa, derrubaram tudo e o sacerdote, que era idoso, morreu. Certo? Essa é a igreja que fica do lado como se diz, próximo à Rua do Imperador, mas do lado da igreja do Divino Espírito Santo? Ou é outra? Porque também havia uma igreja... Aqui teve a morte do idoso? Eu não sei se era essa, mas havia uma igreja que era perto do Divino Espírito Santo, pequena, uma capela pequena, ainda hoje há, que eles passaram e estava tendo uma festa litúrgica, e eles tacaram pedras, né, tiraram os vasos da igreja, e aí eles foram caminhando em direção a Doroteias. É essa que o senhor está falando ou é outra? Não, essa é outra. Essa que eu estou falando que teve a morte do idoso, fica lá não tem a ilha do Recife Antigo, que fica o Passo Alfândega, do outro lado do rio, ali fica, hoje é o fórum, onde fica o Fórum Tomás de Aquino, que fica perto da igreja, não sei se ali é a igreja dos Homens Pretos. É por ali. Eu conheço por conta do fórum, porque como a gente lida muito ali, mas ficava sim. Ali. Essa situação de que eles quebraram tudo, fica perto da igreja, fica perto do prédio dos Doroteias, que eles foram caminhando
Aí é exatamente esse terceiro fato, que eles foram caminhando até o Palácio Episcopal, que fica na Soledade, certo? Para exatamente agredir. E tava tudo, e tava vendo aquela multidão. Dom Vital abre a porta, quando abre a porta, todo mundo vê o bispo e vai embora, sem fazer nada, porque o foco era atacar o bispo Dom Vital, certo? Dom Vital, então, depois dessa situação, ele suspende a confraria. Isso é importante falar.